Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vou repetir. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como eternamente. Hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual. E a primeira coisa a dizer sobre isso é que ninguém nasce com estatura completa na vida física e nem na vida espiritual. Ninguém nasce completo porque o crescimento é um processo. E todos nós passamos por ele. Todo crescimento que não obedece ao curso natural e a certos princípios, ele cria deformidades que vão gerar problemas. Às vezes nós vemos na televisão aquele um homem mais alto do mundo. É um crescimento desorganizado. Então ele tem problema nas costas, alguns morrem cedo, outros que não conseguem crescer, que ficam bem pequenininhos, também tem certos problemas. Então todo crescimento fora da normalidade, ele gera problemas. Tanto no plano físico, como no plano espiritual. E quanto a isso, nós podemos estar certos. No mundo espiritual, não há alternativa. Não há outra saída. Ou nós crescemos, ou seja, ou nós participamos de um processo que vai nos levar ao crescimento espiritual, ou então nós seremos cristãos deformados. Mas por que é que eu estou dizendo isso? Porque todos os fundamentos da vida cristã, eles estão numa ordem de movimento crescente e infinito. Vamos ver? Um dos fundamentos da vida cristã é a fé. Em Romanos 1,17 está escrito assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Quando a Bíblia fala de fé em fé, ela fala de movimento. Uma fé pequena hoje, uma fé maior amanhã, uma fé maior ainda depois de amanhã, e à medida que nós caminhamos com Ele, à medida que nós perseveramos, a nossa fé aumenta. O outro fundamento da vida cristã é o conhecimento de Deus. Em Oséias 6,3 está escrito assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Não é só conhecer a Jesus como Senhor e Salvador, levantar o braço, dizer que aceita Jesus e ir à igreja domingo. Não, é muito mais do que isso. Não, Deus não quer que nós fiquemos ali naquela vidinha. A palavra de Deus está dizendo que nós não podemos parar. Temos que ter sede de conhecê-lo, mais e mais, a cada dia, buscá-lo e continuarmos a buscar. O terceiro fundamento, a santificação. Lá em Hebreus 12,14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando fala seguir, a palavra de Deus está dizendo que não é estático. Você não segue alguém e fica ali parado. Quando você segue alguém, você tem que se movimentar para ir atrás de onde a pessoa está. Se você está seguindo a Jesus Cristo, você tem que se movimentar e para ver qual é o próximo passo que você tem a dar. Está falando em crescimento, em movimento, em experiências diárias. É preciso buscar a paz, sim, e a santificação todos os dias. O outro fundamento da vida cristã é a experiência pessoal com Deus. Porque não adianta eu dizer que Jesus é bom, é maravilhoso, se eu, Mara, não tenho uma experiência pessoal com Ele.
Em 2 Coríntios 3,18 está escrito assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Antes da nossa conversão, nós tínhamos o rosto vendado, porque está escrito aqui que nós temos o rosto agora desvendado. Como pelo Senhor, o Espírito, continuando no versículo. Mas é uma glória hoje, e uma glória maior amanhã, e outra ainda maior no mês e no ano que vem. A Bíblia diz que nós andamos de glória em glória. E o alvo da vida cristã está em Hebreus 5,14, que diz assim: minha querida, não mexa aí, porque você tira a minha atenção. O alvo da vida cristã está lá em Hebreus 5,14, que diz assim: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. E andando com Deus, caminhando com Deus, nós aprendemos a discernir as coisas. Por que temos que aprender a discernir? Para não cairmos em qualquer conversa, nem do inimigo, e nem de qualquer pregação que nós achamos por aí. O cristão, ele vai sendo exercitado a cada dia para chegar ao nível de cristão forte, de cristão maduro. Todos os pilares, enfim, e todo o sustentáculo da vida cristã, ele está em movimento crescente e infinito. Deus não chamou o povo de Israel para ficar parado. Lá no Velho Testamento, diga ao povo que marche. É todo o tempo Deus mandando olhar para frente, andar para frente, marchar de fé em fé. Na vida cristã, não tem jeito. Ou nós crescemos, ou ficamos para trás, atrofiados e deformados. E aí que vem as nossas frustrações. Ou nós crescemos, ou ficamos estagnados. Mas por que é que nós devemos crescer espiritualmente? Qual é o motivo? Por que é que eu tenho que buscar isso que a Bíblia está falando, esse movimento de crescer? O crescimento da vida cristã tem um papel fundamental. Também tem um papel preventivo, e é o que fazemos para evitar o mal. Para evitar que nós possamos atrasar o plano de Deus nas nossas vidas. Quando nós crescemos e nos desenvolvemos na vida cristã, nós criamos mecanismos, inclusive de prevenção. Em 2 Pedro 3,18, ele encerra o assunto que está tratado nos versículos anteriores. E nos 2 versículos anteriores, ele diz que há certas coisas que são difíceis de entender. E que os ignorantes e instáveis deturpam essas coisas, assim como deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Quem são os cristãos ignorantes e instáveis? O que é ignorante? É aquele que ignora, ele não sabe. E o porquê o instável? O instável, ele não assentou no coração aquilo que tem que estar assentado. São aqueles que não crescem. O ignorante é porque ele não sabe. Aquilo ele ouviu, mas ele não conseguiu internalizar o que ele ouviu. E o instável é exatamente aquele que não consegue se apropriar da palavra. Eles não crescem. Quando você começa a crescer, o Espírito Santo de Deus começa a abrir a porta da palavra para você, e você passa a entender as Escrituras. No versículo 17 está assim: acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Ele está mandando que a gente vigie. Não é para você ir procurar qualquer coisa em qualquer lugar. A palavra de Deus é pura. Se não crescermos, nós podemos ser envolvidos pela heresia dos outros. Qualquer um fala qualquer besteira e você, ai que lindo, que maravilha. É por isso que nós temos que conhecer a palavra. Se não crescemos de maneira uniforme, como foi dito no início, na graça e no conhecimento, nós teremos um crescimento deformado. E geralmente cada um de nós, eu me incluo, quando nós começamos a crescer, nós ficamos assim.
que correr atrás de um crescimento sadio, saudável. Há muitos que crescem na graça, mas não têm voz de Deus da voz dos homens. Crente menino não sabe discernir emoção de poder espiritual. Muitas vezes na quarta-feira chega alguém aqui, cai durinho. Aí, meu Deus, o que foi? Quando nós crescemos espiritualmente, Deus nos ensina a discernir o que é o diabo, o que é carne e o que é a operação do Espírito Santo. Mas o crente menino não sabe, então ele se assusta com qualquer coisa. Ele acha, olha, que uma vez nós fomos ao monte e tinha uma pessoa no monte fazendo um espetáculo, falando alto, mistério, sapateando. E uma pessoa me disse tão maduro, é que ele não fica esperando aplauso e agradecimento, nem do chefe, nem do pastor e nem do líder. O crente maduro, ele passa por cima dos seus sentimentos, ele passa por cima das suas emoções e vai atrás da pessoa. Mesmo que ela tenha ferido, mesmo estando certo ou errado, não importa. Ele não é movido ou levado por seus sentimentos ou emoções. Ele simplesmente faz o que tem que ser feito. A terceira marca do crente maduro é o fato dele ser fiel. Se as coisas vão bem ou mal, ele permanece estável. Crente maduro é fiel em qualquer situação. O mundo pode estar desabando, mas ele está ali. Pode te vir problema de tudo que é lado, ataque de tudo que é lado, mas ele está ali. Ele é o mesmo na riqueza e na pobreza. Ele serve a Deus e aos irmãos em qualquer situação. Mesmo quando há um levante contra ele, ele está ali. No trabalho, na família, na igreja, ele está ali. Ele não fica dizendo, por que Deus está permitindo isso na minha vida? Por que Deus fez isso no meu passado? Por que Deus está me provando desse jeito? Será que Deus não está vendo a minha situação? Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Crente que passa pelo processo de conhecimento tem o resultado. Está lá em Romanos 8,35 e diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? O crente maduro sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O crente maduro sabe que vai ter porta aberta, sabe que no mundo ele vai ter aflição, mas ele sabe também que é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O crente maduro sabe viver em qualquer situação. Que cada um de nós assente no coração crescer espiritualmente, a fim de que tenhamos essas marcas em nós, que são as marcas de Cristo. Vamos orar. Jesus querido, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu tens paciência conosco, Senhor. Obrigada, Senhor, porque em todas as fases que nós passamos, Senhor, de crente bebê, crente menino, crente carnal, crente imaturo, Senhor, tu tens paciência, tu seguras nas nossas mãos, Senhor, tu nos ajudas, ó Pai, tu és o nosso grande ajudador, o nosso protetor, a nossa força, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque tu estás sempre conosco, Senhor, disposto a recomeçar. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a crescer. Tira de nós essas marcas de crente carnal. Tira de nós essas marcas de cristão deformado, Senhor. E dá-nos as marcas de Cristo. De crente maduro. De crente fiel, Senhor. Glorifica o teu nome em nossas vidas. Eu te peço, Senhor, e te agradeço desde já. Em nome de Jesus. Sapateando. E uma pessoa me disse, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Não é só de aparência que nós vivemos, irmão. Aquilo era carne. Era para aparecer. Então, quando nós crescemos, nós não caímos em qualquer conversa. Não é porque a pessoa chega com aquela aura de profeta, aquela aura de santo. Porque tem gente que tem aquela aura de santo, de intocável. E nós, olha lá a mulher de Deus, o homem de Deus.
Não é assim. Quando nós crescemos, nós aprendemos a discernir. E como o menino também é inconstante, um dia é muito crente, no outro dia não é, como citou aqui bem a Dori. Um dia está zangado com Deus e no outro não entende como Deus faz aquilo com ele. Isso é crescimento deformado. Por outro lado, há pessoas que crescem no conhecimento, mas na graça não crescem nada. Esse tipo de crente racionaliza tudo, cresce no conhecimento, tem um estilo de vida dos fariseus, sabe tudo, entende tudo da lei, da Bíblia e quer dominar os outros porque tem conhecimento. Mas há coisas na Bíblia que nós não sabemos. Nem tudo nos foi revelado. Então não tem nenhum bidu que saiba tudo na Bíblia. Nem tudo está aberto ao nosso conhecimento. Esse tipo de crente tem um estilo de vida de satisfação pessoal. É o chamado crente carnal. É o que está nada que nós possamos fazer que ele não entende que o Espírito milita contra a carne. O que está lá em Colossenses 2:23 está escrito assim: das coisas com efeito tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade. E de rigor ascético, todavia, não tem valor alguma contra a sensualidade. Ou seja, parece aquele crentão acima de tudo e de todos, nunca diz erro nenhum seu, e está ali qualquer coisa porque Deus. Mas no fundo, tem problemas com sensualidade e com outras áreas da vida. Em Colossenses 2:18 fala do crente carnal e diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. É possível identificar o crente carnal de 3 formas. Primeiro é o emotivo. Como é que eu sei? Eu já fui. É aquele que usa as emoções como critério da vida espiritual. Se está sentindo calafrio e arrepio, e se ele está emocionado, então ele vai para a igreja e ele consegue fazer até a vontade de Deus. Mas se essas emoções vão embora, o seu ânimo desaparece. É o mais comum. Também tem o crente carnal mental, que é o que recusa a emotividade da alma, mas anda segundo o padrão da mente. Esse até critica os emotivos como sendo carnais, mas ele não se dá conta de que andar segundo a sua mente também é ser crente carnal. E esse cristão tende a ser extremamente crítico. Ele tem dificuldade em aceitar completamente o sobrenatural de Deus. Então ele tenta adequar o Espírito Santo ao seu próprio padrão de mente. O terceiro tipo de crente carnal é o empolgado. É o sanguíneo, né? Que eu conheço muito bem. Esse é também conhecido como crente oba-oba. Ele tem o fogo, mas não o de Deus, e sim o fogo de palha. Ele não consegue perseverar. Chega a argumentar com sinceridade que se não está com vontade, ele não lê a Bíblia. Se não está com vontade, ele não fala com Deus, porque afinal, Deus não quer sacrifício de ninguém. Os crentes carnais vivem de aparência e usam desculpas da carne para não servir a Deus e o pior, para não mudar. Já ouviram essa frase? Deus me fez assim, me ama assim, quem quiser me amar vai ter que ser desse jeito. Amém? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está lá em Romanos 8, versículo 8. Quem cresce no conhecimento e é zero na graça é crente carnal. E tem o terceiro lugar, o terceiro tipo de crente. Já falamos do crente que é zero na graça, zero no conhecimento. Tem aquele que é zero na graça e zero no conhecimento. É o crente fraco. O fraco é aquele que se escandaliza à toa. Ele, por qualquer coisinha, ele não quer mais ir à igreja.
é o facilmente influenciado. Paulo chama, em Romanos 14:1, de enfermos espirituais. Paulo diz assim, acolhei ao que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Na vida cristã, ou nós crescemos, ou viramos anões espirituais. O crescimento é um processo. Quais são os elementos que participam do crescimento espiritual? Tudo bem, nós já falamos aqui do tipo de crente. Eu já me identifiquei com 2 tipos de crente carnal aqui no passado, que eu fui mesmo. O que é que o crente precisa ter ou buscar para crescer espiritualmente? Existem elementos que vão participar do processo de crescimento do crente. Quais são eles? Será que nós queremos crescer de fato? Primeiro elemento. Temos que desejar, temos que querer, temos que ter vontade. Deus não pode fazer isso por mim e por você. É uma decisão da nossa vontade. Nós temos que desejar ser cristão forte e cristão vencedor. Nós temos que dizer isso a nós mesmos. E temos também que dizer a Deus: Senhor, eu quero ser um cristão maduro. Se você e eu desejamos ser, então o que nós fazemos? Nós priorizamos o crescimento espiritual. É o que Paulo ensina em Colossenses 31:1 e 2. Ele diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Se você e eu, se nós já fomos transformados pelo poder do Evangelho, nós temos que buscar e pensar nas coisas que são de cima. Nós temos que principalmente desejar as coisas que são de cima. Nós buscamos aquilo que nós desejamos. Não é não? Quando você está com vontade de comer uma coisa, você sai de casa, troca de roupa, vai naquele lugar que você gosta, já estou até salivando, você vai atrás. Quando você quer ir toda bonita, enfeitada ou bonito para um lugar, você vai naquela loja que você sabe que tem coisas legais, vai lá e compra o objeto do seu desejo. Quando voltamos o nosso pensamento para alguma coisa, é porque nós estamos priorizando aquilo. Nós temos que desejar e ninguém vai poder fazer isso por nós. Segundo elemento, temos que ter uma predisposição para aprender. Ninguém cresce espiritualmente achando que sabe alguma coisa. Ninguém na vida espiritual é igual na vida acadêmica. Quanto mais você estuda, mais você descobre que precisa aprender. Toda pessoa que faz doutorado, ela tem consciência de que ela tem um universo inteiro daquela disciplina que ela precisa conhecer e não conhece. Então, quanto mais você cresce espiritualmente, mais você tem consciência de que as coisas de Deus, em parte, são um mistério. E mais você tem vontade de buscar esse conhecimento de Deus. Aprender é avançar. Aprender é abrir caminho. E para aprender tem que ter humildade. Aprender é amadurecer. Quem quer crescer tem que se dispor a aprender. Falar menos e ouvir mais. Se nós não estivermos dispostos a aprender, nós não crescemos. Nós podemos ser advogados, médicos, engenheiros, doutores e mestres em nossas áreas, PhD em matemática ou em qualquer outra coisa, mas na igreja, para crescer espiritualmente, nós temos que nos dispor a ouvir e a aprender. O movimento espiritual é muito bom. Eu vou ali porque estão cantando umas músicas legais. Eu vou ali porque tem um fulano que faz a gente rir muito. É muito bom. Mas o que faz você crescer é sentar para aprender. Nós temos que nos dispor a fazer isso. Para amadurecer e para ser um cristão forte, nós temos que buscar. Sabe o que Paulo fez? Paulo disse que se sentou aos pés de Gamaliel para aprender. E lá em Atos 9:19, está escrito que Saulo passou vários dias com os discípulos de Jesus. E continuando lá no verso 28, diz que Deus levou Saulo a Jerusalém e ele ficou com os discípulos para quê? Para aprender.
Ele ficou ali para aprender. Um homem letrado, um homem que falava inúmeros idiomas, um homem que sabia tudo das escrituras do Velho Testamento, que sentou aos pés de Gamaliel, mas ele ficou ali com os discípulos para quê? Para aprender sobre a vida cristã. Ele não tinha andado com Jesus, ele não sabia nada sobre a vida cristã, sobre o dia a dia. Então Jesus pegou Paulo, Saulo a essa altura, sentou e fez com que ele aprendesse. Ele parou, sentou, aprendeu com humildade e depois Deus fez dele o que se vê na Bíblia. E nós? Será que nós temos achado que sabemos e que estamos preparados para qualquer coisa? Quando uma pessoa acha que está preparada para tudo ou para qualquer coisa, eu tremo e estremeço, porque na verdade ela não está. Até hoje, eu tremo todas as vezes que estou aqui à frente para entregar a palavra dele, porque não é a minha, é dele. É uma responsabilidade muito grande. Estar à frente da obra, estar à frente da igreja é muita responsabilidade. Eu nunca me senti preparada. Eu estou à frente porque eu dependo 100% dele. E se você acha que está preparado, é porque você não depende de Deus. Paulo pesquisava a palavra. O terceiro elemento, se nós queremos ser crentes fortes, temos que buscar conhecimento com o nosso intelecto. Nós temos que ler a palavra de Deus. Ontem eu estava em casa e recebi um telefonema de uma moça que nos acompanha pelo site. Ela não mora aqui, ela mora fora daqui. E ela disse que ela tem estudado muito a palavra e que ela tem aprendido muitas coisas. Ela disse que Deus tem mostrado muitas coisas a ela e que ela sente muito porque não mora em Brasília. Porque ela gostaria muito de descobrir uma igreja para frequentar. Eu disse, minha filha, ore e comece aí, não fique esperando não. Comece a frequentar alguns lugares aí e Deus vai mostrar para você um lugar para você frequentar. Porque para você crescer, você vai precisar de um corpo. Nós dependemos uns dos outros. Se eu estivesse em casa só orando e lendo a Bíblia, eu não estaria forte espiritualmente, eu estaria fraca e seria uma presa fácil para o inimigo. Em Daniel 9:2 diz que ele buscou conhecimento para entender. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, pediu que trouxessem a capa, os livros e principalmente os pergaminhos. Para quê? Porque ele estudava e buscava Deus. Paulo pesquisava a palavra, mas não é uma simples leitura, é meditar, refletir, pensar, analisar e praticar. Porque se você ficar só nisso, só na tua intelectualidade, não adianta nada. Está lá no Salmo 1, 2, medita, pensa, analisa, reflete, mas se não praticar, larga a caixinha de promessa. Hoje em dia ainda bem que não tem mais. No meu tempo tinha uma caixinha de promessa. Aí você comprava a caixinha e puxava assim, só tinha coisa boa. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer, Deus vai acontecer, Deus te ama. Só tinha isso. Você podia estar com o pé na lama até aqui e você tirava. Jesus vai te abençoar. Jesus vai te dar. Jesus vai fazer. Deixa de abrir a Bíblia para saber o que Deus está falando com você a toda hora. Quem nunca fez isso aqui? Está num AP? Ó Deus, todo mundo fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz, ó Deus. Quem nunca fez isso? E ainda diz para mim, pastora, eu fiz porque eu li a Bíblia e Deus me disse. Eu disse, como é que foi sua leitura? Me conta aí, o início, o meio e o fim. Não, pastor, eu estava lá desesperado, pedi a Deus uma palavra e Deus. Como você pediu o quê? Como é que você abriu a palavra? Pastor. Eu abri, se não foi o que eu quis abrir de novo. Abri de novo, fica 10 vezes até dizer, vou te abençoar, tu és minha. Não é verdade? Então, cuidado para não acontecer como aquela história que eu sempre gosto de contar. O cara abriu e Judas foi e enforcou.
Aí, meu Deus, isso não é para mim, misericórdia. Vai tu e faz o mesmo. Não. Aí vai a terceira vez. E o que tens que fazer, faz-o logo. Então nós temos essa mania, irmão. Nós temos a mania de fazer essas coisas. Paulo pesquisava. Irmãos, os anos de escola dominical são muito bons para solidificar o nosso conhecimento. Eles ensinam muito para a gente. Mas para mudar a vida da gente, nós temos que querer meditar e praticar a vida. Quarto elemento. Se nós queremos crescer, nós temos que aprender a orar. Nós só conhecemos uma pessoa se nós conversamos com ela. Nós temos que conversar com Deus para nós termos um relacionamento com Ele. Nós temos que orar, irmão. Não adianta você dizer, eu quero crescer, eu quero ter Deus na minha vida, se você não ora. Se eu não conversar com cada um de vocês, eu não sei quem são vocês. E vocês também não me conhecem. É por isso que a maioria conhece a minha casa. Vai lá, bate papo, toma um café, come um pão de queijo, joga conversa fora, ora. Vem uma palavra e Deus fala. É assim que você conhece uma pessoa. Daniel, antes de tomar conta de uma série de províncias, ele orava. Como é que nós queremos crescer se nós não oramos? Se não dobramos o joelho em casa e falamos com Deus sobre as nossas fraquezas, sobre os nossos problemas, e não adoramos a Deus e não agradecemos a Deus, assim nós não crescemos. Deus quer falar comigo e com você, mas Ele também quer me ouvir e te ouvir. Ele quer ouvir a nossa voz. Se não fizermos isso, nós não crescemos. Daniel, antes de ser governador, ele orava. Ele queria se relacionar com Deus. Ele queria ter intimidade com Deus. Então Daniel orava 3 vezes ao dia. E depois de ser governador, ele continuou a fazer a mesma coisa. O problema é que às vezes as pessoas até oram, mas quando Deus entrega na mão delas a promessa, elas esquecem de Deus, ou colocam Deus em segundo plano. Quinto elemento, estar na casa de Deus, ir à igreja. Muita gente acha que é uma besteira. Eu estudo a Bíblia em casa, eu leio em casa, eu vejo pela internet, eu vejo pela televisão, os cultos. Mas lá no Salmo 27:4 está escrito assim: uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aprender. Por que você vem aqui? Você vem aqui não é só para receber. Você vem à igreja para aprender. Nós estamos aqui para aprender. Nós aprendemos quando louvamos, aprendemos quando oramos, aprendemos quando ouvimos a palavra, aprendemos quando nos relacionamos uns com os outros. Hoje nós vamos fazer algo muito importante juntos. E para isso a igreja é fundamental. Nós vamos cear, nós vamos lembrar o que Jesus fez por mim e por você. Glória a Deus. Quem vem à casa de Deus tem que vir com predisposição para ouvir a palavra de Deus, prestar atenção nela, porque a palavra de Deus é a sua e a minha fonte principal que gera fé. Está lá em Romanos 10:7. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você vem para cá e fica mexendo no celular ou fazendo outra coisa, você não está cumprindo aquilo para que você veio. Se você não está predisposto a aprender, então não tem condição. Quem não ouve a palavra não cresce na fé. E quem não cresce na fé é dominado pela incredulidade. Aí a palavra diz que Deus vai fazer na sua vida, os dias passam, as coisas não acontecem, aí você começa. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que vai acontecer mesmo? Graças a Deus que todos nós estamos aqui hoje, para que nós possamos aprender do Senhor. A palavra ouvida gera fé para podermos crescer, mas se nós ouvirmos tudo o que sai por aí como pregação, nós podemos ficar confusos. É por isso que Deus nos planta em um lugar. E a mensagem não é para um, a mensagem é para o grupo.
Em sexto lugar, ou sexto elemento do processo de conhecimento, já estou acabando, nós temos que praticar a palavra de Deus. Em Mateus 7, 24, Jesus disse assim: todo aquele, quem está dizendo não é Mária não, viu? É Jesus Cristo. É o nosso Senhor e o nosso Salvador. E ele diz assim, ó: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Ele mesmo se titula rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva sobre ela, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e grande foi a sua queda. Em outras versões diz: e grande foi a sua ruína. A palavra de Deus é para ser praticada. Se nós quisermos permanecer de pé, nós temos que ser praticantes da palavra. Jesus disse não cobice o que é dos outros, então nós não cobiçamos. A palavra de Deus tem que ser praticada no dia a dia. Nós perdoamos, nós amamos, nós fugimos da nossa carne, nós praticamos a palavra, e enquanto fazemos isso, nós crescemos em nossa vida espiritual. É assim que se cresce. Porque muita gente pensa que, como eu, que pediu o dom do amor a Deus: Senhor, me dá o dom do amor, me dá, eu preciso amar as pessoas, Senhor, eu achava que ia acordar um dia e que ia acordar amando todo mundo, beijando todo mundo, abraçando todo mundo, mas amor não é isso. Amor não é isso. É você andar com Deus todos os dias e ter misericórdia do que acontece com os outros. Sétimo elemento de crescimento espiritual são as relações interpessoais. A igreja de 1 Coríntios 12 é um conjunto de membros que dependem uns dos outros. Eu e você aprendemos com outro crente. Tem gente na igreja que é mais maduro e mais experiente do que você. Então relacione-se com ele, porque você pode aprender e nós podemos aprender uns com os outros. O pastor aprende com a ovelha, porque a ovelha passa por problemas que o pastor não passou. Então o pastor aprende com o irmão e com a irmã. E nós temos que nos relacionar. Se nós trabalhamos em alguma área da igreja, nós crescemos. Eu trabalho na igreja desde sempre. Eu não consigo imaginar a minha vida sem fazer alguma coisa na igreja. Quem serve a Deus cresce. Cresce na graça, cresce no conhecimento e cresce na unção de Deus. Quando nós trabalhamos, nós exercitamos a mordomia cristã. Quem te impede de trabalhar na igreja não é o pastor que não te dá cargo, nem te dá oportunidade. Porque muitas vezes, se o pastor entregar coisas na sua mão, com a própria direção da igreja, você pode fazer lambança. Como muitas vezes nós fazemos lambança na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual e na nossa vida profissional. Então Deus vai te preparar e na hora certa, Ele vai tocar o seu líder ou o seu pastor e vai dizer: entrega para ele. É assim que funciona. Deus sabe quando Ele vai poder confiar alguma coisa a você. Deus sabe. E se você já se sente pronto, é um péssimo sinal. Porque eu tenho certeza de que eu só estou aqui porque Deus é misericordioso. Eu dependo 100% dEle. Porque no dia que eu não depender 100% dEle, eu não sirvo para a obra dEle. Quando nós trabalhamos e exercitamos a mordomia cristã, da qual falou Vinícius hoje, nós crescemos. Se nós evangelizamos, nós crescemos. Nós não temos ideia de como crescemos ao abrir a boca para evangelizar, porque nós não podemos ser crentes teóricos. Nós ouvimos o Evangelho, mas não temos vivência do Evangelho, porque nós não trabalhamos em nenhuma área da vida cristã. Vir aqui à frente e pregar é uma coisa. Mas nós temos que aprender. Se você tem alguém internado no hospital, vá lá e fale para os outros.
Se você vai a um supermercado, aproveite e fale para os outros. Se você vai sentar para tomar um café ou comer alguma coisa em grupo, fale para os outros. As pessoas aqui são testemunhas. Muitas vezes eu saio com elas e Deus diz: Mara, vai lá e conversa. Da última vez Deus mandou eu escrever. E eu escrevi e entreguei para a pessoa. Eu não sei o que aconteceu, mas Ele sabe. Fique ligado. Se você vai a uma festa, você pode se acabar de dançar, de brincar, tudo bem. Mas lembre-se de que você é um servo de Deus. Lembre-se. Se você não ficar ligado nele, você não vai fazer nada. Você só vai sair da festa cansado. Nós dizemos: Senhor, me dá um escape, porque eu estou com um problema. Nós usamos a Deus, mas muitas vezes nós não vivemos o Evangelho. Nós somos o instrumento mais importante da obra de Deus. O instrumento mais importante para realizar a obra de Deus na terra somos eu e você. Deus quer nos usar com autoridade e poder. Você quer os dons espirituais? Deus quer nos dar, para que nós possamos usá-los. Se Ele nos der palavra de sabedoria e eloquência na palavra e unção de mestre para pregar, é para você usar, é para eu e você usarmos. Se Ele te der dom de profecia, é para você edificar a vida das pessoas. Se Deus mandar um recado que não é muito bom para a pessoa receber, entregue a si mesmo, porque Deus mandou. Deus não te deu o dom de profecia e nem o de visão para você ser popular e nem para você ser bem aceito aonde quer que você vá. Ele te deu para a glória dele. Não tenha medo. Também não é para nos sentirmos melhores do que os outros que Deus nos dá dom de profecia. Se Ele nos dá um dom de curar, é para nós orarmos pelos enfermos. O dom de visão é para ver e entregar o que vimos. Sabe por quê? Porque temos que crescer na graça e no conhecimento. Com a graça, preste atenção. Com a graça de Deus, nós entramos no mundo espiritual e com o conhecimento, nós compreendemos o que se passa no mundo espiritual. O problema é que o crente que não amadurece, ele não compreende o que se passa no mundo espiritual. Quando você amadurece, Deus começa a mostrar para você que no lugar em que você está, há uma guerra espiritual. Acontece uma coisa, às vezes você fica incomodado, fica brigando à toa, às vezes você sente uma coisa boa à toa. Se você crescer espiritualmente, Deus vai começar a mostrar para você o que acontece fora dos olhos do homem. Está comprovado cientificamente que existe um mundo espiritual. Existe. E quando o crente amadurece, Deus começa a mostrar aquele chefe que implica com você, você vai começar a enxergar o que está por trás dele. Deus vai começar a mostrar para você: calma, que eu trouxe você aqui com uma missão. Olha ali, ó. Olha por que ele é assim. Olha o que ele sente quando ele vem na sua direção. Olha o que ele vê. Mas se nós não crescemos, nós continuamos assim. Ó Deus, tira esse chefe daqui. Eu não aguento. Ele não gosta de mim. Ó Deus, não é assim. Quando você cresce espiritualmente, você é um instrumento valoroso para Deus. Mas se a gente continua a ser crente menino, não adianta nada. Leva tempo. Ninguém alcança a maturidade de um dia para o outro. Deus não vai precisar de 20 anos, mas também ninguém se torna maduro em um mês e nem um ano. Se nós perseverarmos em crescer, aí nós vamos ver as marcas do crente maduro em nós. Agora, vamos dizer quais são as marcas do crente maduro. O que a Bíblia diz sobre isso? Quais são as marcas que você pode enxergar em você e eu enxergar em mim, que dizem que eu sou um crente maduro? Eu já me enxerguei como crente carnal, ó. Lá atrás, quando eu comecei a preparar, eu falei: Senhor, tem misericórdia. E de vez em quando, aquele crente carnal ainda tenta me dar uma tijolada. Mas quais são as marcas do crente maduro? Essas são as marcas. Perfeição só no céu. Todos nós temos falhas e temos defeitos, mas isso não é desculpa. Aqui nós manifestamos o caráter de Deus, mas nós temos defeitos. Mas o que é um crente maduro e um crente forte?
A primeira marca do crente maduro está lá em Romanos 15:1 e diz assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Muitas vezes a nossa vontade, quando a gente vê um crente forte, é dizer: deixa pra lá, mas não é por aí. A primeira coisa que nós temos que fazer com o crente é perdoar, é dar a mão, é ensinar. Somos fortes e maduros quando suportamos a fraqueza dos fracos. Quando você vê um crente fraco, você procura ensinar esse crente o caminho do conhecimento. Não é passar a mão na cabeça dele, não. É ensinar. É assim que se faz. É isso que a Bíblia diz. Se ele não quiser crescer, aí é outro problema. Mas às vezes nós não crescemos porque nós ainda não fomos ensinados ou não nos mostraram o caminho do crescimento. Por isso tem tanto cristão que vai à igreja há séculos e não cresce. O caminho tem que ser ensinado. O caminho do crescimento tem que ser ensinado. E ninguém ensina com elogio. Ninguém ensina dizendo: você é uma bênção, você é uma maravilha. Não, você ensina dizendo a ele: olha,